são as pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos. A sociedade, que é uma pessoa jurídica de direito privado constituída pela união de duas ou mais pessoas com interesses e finalidades comuns. Lá no artigo 44 do Código Civil você vê elas lá. Sendo assim, elas celebram um contrato de sociedade em que essas pessoas reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. As sociedades classificam-se em empresárias ou não. As empresárias. Existem duas sociedades despersonificadas. Não possuem personalidade jurídica por não possuírem registro. E a responsabilidade dos sócios da pessoa jurídica, sociedade. Para instruir uma sociedade, é necessário que haja ao menos 2 integrantes, 2 sócios, para a fundação da empresa e para que a sociedade seja regular. É preciso estabelecer um contrato social ou um estatuto social. E o que é um contrato social? É um instrumento flexível, onde existe possibilidade de acrescentar qualquer cláusula de interesse dos sócios, desde que não seja contrário às leis, à moral e aos bons costumes. É considerada a certidão de nascimento da pessoa jurídica. E o estatuto social? É um instrumento que regula as cláusulas referentes a determinada empresa, porém não pode prescrever o que os sócios quiserem, visto que o instrumento é inteiramente baseado no que está descrito em lei. A pessoa jurídica, empresa, se distingue da pessoa que o compõe, o sócio, porém é necessário que este disponibilize como garantia um determinado patrimônio, passando o mesmo para o nome da sociedade. Sendo assim, o bem passa a ser integrado à instituição e deixa de fazer parte do acervo individual do coautor. O cálculo que integra a fundação de uma sociedade ocorre da seguinte maneira: utiliza-se o que o sócio dispõe do seu patrimônio, somado o que o outro sócio colocou à disposição da empresa. Não há a necessidade de que os sócios contribuam com o mesmo valor, gerando uma promessa de capital, chamada de subscrição, que deve ser cumprida por ambos os sócios. Esse capital social precisa ser comprovado, ou seja, é preciso ser registrado em cartório que o sócio entregou a sua parte do valor prescrito, assim como o outro sócio, visto que através dessa ação será estipulado um limite para que o credor possa cobrar a sociedade. Esse limite será o valor exato do capital social, que é de extrema importância, pois funciona como um modo de proteção da empresa. Caso o capital social não seja cumprido ou não existam provas de seu cumprimento, o credor não possuirá limite financeiro para a cobrança e, consequentemente, poderá pegar todo o patrimônio constituído pela sociedade, exceto se for confirmado que o ato foi completamente realizado dentro dos padrões de conformidade. No entanto, a empresa não obteve qualquer lucro, apenas prejuízos. Ainda existem outras possibilidades que cessam a blindagem assegurada pelo capital social, quando, por exemplo, o sócio A cumpre sua parte do acordo e entrega o valor prometido. Entretanto, B, o outro sócio, não compadece da mesma ação. Existe então um capital social não integralizado e, por consequência, o credor pode confiscar a diferença de preço por meio dos bens de qualquer um dos sócios. O sócio que de fato cumpriu com a subscrição pode entrar com uma ação de integralização de posse contra o sócio remisso, aquele que não contribuiu com o valor descrito, até o período do qual o credor ainda não invadiu o patrimônio da sociedade, passando este espaço de tempo, uma vez que o credor adquiriu o caixa da empresa e ainda os bens do sócio integralizado, aquele que executou a subscrição corretamente. O mesmo pode mover uma ação de regressão para restituir o patrimônio que lhe foi retirado. E da responsabilidade dos sócios da pessoa jurídica sociedade frente aos credores? Na sociedade limitada, todos os sócios possuem responsabilidade limitada e solidária. É registrada por contrato social na junta comercial.
Esta sociedade, embora composta de sócios, pessoas naturais ou pessoas jurídicas, passa a ter vida própria, não se confundindo com as pessoas que a compõem e não se excluindo das obrigações perante terceiros. Entretanto, o patrimônio pessoal dos sócios não fica totalmente exposto. Nesse sentido, determina o artigo 1052 do Código Civil que, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Para a verificação da responsabilidade dos sócios, observa-se o capital social, visto que é obrigação fundamental e indispensável de cada sócio a integralização da sua cota de capital. Havendo parte do capital social não integralizado, os sócios respondem solidariamente pela quantia que falta para a completa integralização, cabendo ação de regresso contra o sócio que efetivamente não integralizou a sua parte. Pessoal, e o nome coletivo? Todos os sócios possuem responsabilidade ilimitada. É registrada por contrato social na junta comercial. Os sócios das sociedades em nome coletivo, além de responderem perante a sociedade pela sua obrigação de entrada, respondem ainda perante os credores da sociedade pelas obrigações desta. Ou seja, os credores podem exigir o cumprimento dos débitos aos sócios, depois de esgotado o patrimônio da sociedade. E como a mesma adota a política de solidariedade, os credores da sociedade podem exigir de qualquer um dos sócios a totalidade da dívida, visto que o nome é coletivo, portanto não há individualização. Comandita simples é caracterizada pela existência de dois tipos de sócios com funções obrigatoriamente diferentes. Os sócios comanditários e os comanditados, portanto, é considerada mista. É registrada por contrato social na junta comercial. Os sócios comanditários têm responsabilidade limitada em relação às obrigações contraídas pela sociedade, respondendo apenas pela integralização das cotas subscritas, ou seja, o limite da diferença do capital social, visto que contribuem apenas com o capital subscrito e de nenhuma outra forma para o funcionamento da empresa. Os sócios comanditados possuem responsabilidade ilimitada perante terceiros, devendo saldar as obrigações contraídas pela sociedade, ou seja, os credores da empresa podem confiscar o capital da sociedade se este não for suficiente, poderá apanhar o patrimônio do sócio. E a comandita por ações? É aquela em que o capital se divide em ações, respondendo os acionistas apenas pelo preço das ações subscritas ou adquiridas, assumindo os diretores responsabilidade solidária e ilimitada pelas obrigações sociais. Da mesma forma que a comandita simples possui dois tipos de sócios com funções obrigatoriamente diferentes. Os sócios comanditários e os comanditados, portanto, é considerada mista. É registrada por estatuto social na junta comercial como as outras. Os sócios comanditários não podem administrar a sociedade e, por conta disso, possuem responsabilidade limitada. Os sócios comanditados são responsáveis pela administração da sociedade e, por esse motivo, possuem responsabilidade limitada e solidária com outros sócios comanditados. Não necessariamente o sócio comanditado deva ser detentor da maioria das cotas por ações. Na sociedade anônima, pessoal, todos os sócios possuem responsabilidade limitada. São chamados de acionistas. É registrada por estatuto social na junta comercial também. O capital social das sociedades anônimas é dividido em ações, com ou sem valor nominal, distribuídas entre os acionistas conforme as suas correspondentes subscrições. Ou seja, se o capital estiver integralizado, a sociedade se torna blindada contra a ação de qualquer credor. Entretanto, se o capital estiver parcialmente integralizado, os credores poderão executar a cobrança apenas do sócio remisso. Sendo assim, não há solidariedade nesse modelo de sociedade. Pessoal, espero que tenha tirado suas dúvidas com relação à parte geral. Não se esqueçam de refazer exames anteriores. Estudo é treino
E só não passa quem desiste no meio do caminho. Estudem até passar. Tem um ditado de autoria desconhecida que diz: aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Bons estudos!